Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 4, As Promessas de Deus. Autores Pedro Dong e André Dong. Título da semana 3, Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. Continuemos na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 16, diz assim: Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Há anjos que erraram, caíram em rebelião e corromperam a espécie humana. Eles passarão pelo juízo do grande dia, Judas capítulo 6. Os anjos não tiveram oportunidade de arrependimento. Mas nós fazemos coisas que contrariam o Senhor e todos os dias temos oportunidade de nos arrepender. Ele não socorreu anjos, mas está pronto para nos socorrer. Hebreus 2,17 diz: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Não somos mais inimigos de Deus, louvado seja o Senhor, porque Jesus fez propiciação por nossos pecados. Seu sangue foi derramado e agora há paz entre o homem e Deus. Deus enviou Jesus para ser o autor da nossa salvação. Ele compreende o homem e pode ajudá-lo, pois sabe o que o homem é. Como alguém que foi tentado à nossa semelhança, ele é poderoso para socorrer os que são tentados, versículo 18. Por ter experimentado as circunstâncias da vida humana, Jesus pode salvar-nos completamente e introduzir-nos na glória. Hebreus 3:1 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quão maravilhoso é o Senhor! Ele não é apenas o autor da nossa salvação e nosso sumo sacerdote. Ele também é apóstolo. Tudo isso para conduzir-nos à glória. Portanto, guardemos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Versículo 6. Agarremo-nos nessa esperança a fim de alcançarmos a excelsa glória. 2 Pedro 1,17, que nos está reservada. Querido leitor, não viva desanimado, desmotivado, com complexo de inferioridade e com tristeza das derrotas. Tome posse da esperança da glória. Ainda em Hebreus lemos: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Hebreus 3, do 7 ao 10. Tudo é maravilhoso no plano macroeconômico de Deus. Mas quando passamos a ver o plano microeconômico, deparamos-nos com a nossa realidade. Não somos tão espirituais quanto deveríamos ser. Não somos tão celestiais. Muitas vezes vivemos como aquela primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito, um povo que não conhecia o Senhor nem seus caminhos. Murmuravam face a qualquer dificuldade, queixavam-se de Moisés, de Arão e até do próprio Senhor.
Em vários momentos, em sua incredulidade, perguntavam a Moisés se haviam sido levados para morrer no deserto. Aquele povo era incrédulo. Eles não conheciam os caminhos do Senhor. Todos nós começamos assim. Não conhecíamos o Senhor nem os seus caminhos, mas com o passar do tempo, por buscar ter experiências com Ele, pouco a pouco passamos a conhecê-lo mais, bem como sua maneira de fazer as coisas. O povo de Israel sofreu muita influência dos povos pagãos, especialmente dos egípcios. Isso atrapalhou seu conhecimento a respeito do Deus único e verdadeiro. O conceito pagão sobre Deus também pode ser visto no Novo Testamento, no tempo em que os gregos possuíam muitos deuses. Eles faziam ídolos desses deuses e os adoravam esperando que atendessem às suas necessidades. Se alguém era agricultor, adorava o Deus da chuva, esperando que ele se agradasse do sacrifício oferecido e mandasse chuva no tempo certo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles pensavam que Deus era um daqueles deuses com letra minúscula, que serviam apenas para fazer favores ao homem. Por essa razão, quando as circunstâncias não lhes eram favoráveis, eles murmuravam e estranhavam não ter muitos deuses a que sacrificar. O Senhor lhes disse que era o único Deus, Deuteronômio 6:4. Eles não compreendiam e tinham a tendência de adorar outros deuses, como faziam os povos da terra. Reclamavam de Deus, dizendo que Ele não cuidava deles a contento, porque passavam por dificuldades. Essa era a situação da primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito. Vemos, portanto, a necessidade de conhecer o Senhor. O livro de Oséias nos mostra isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Nosso Deus não é um ídolo. Não é como um dos deuses pagãos. Nosso Deus é o Criador do universo. É quem cuida de tudo e mantém esse universo em ordem. Esse é nosso Deus. Precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo dia a dia. O que conhecemos dele hoje não é o bastante para amanhã. Amanhã precisaremos conhecer mais o Senhor. Esse povo também não conhecia os caminhos do Senhor. O que significa conhecer os caminhos do Senhor? Uma coisa é conhecer o Senhor, outra coisa é conhecer seus caminhos. Conhecer o Senhor é conhecer sua pessoa, conhecer sua essência e natureza. É saber que Ele é um Deus de amor e de luz, um Deus justo e santo, um Deus de unidade, de justiça e de verdade. Isso é conhecer a Deus. Mas o que é conhecer os caminhos de Deus? É conhecer a maneira como Ele opera e trabalha. Isso é muito importante, pois sua maneira é totalmente diferente do que pensamos. É isso que lemos em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 9, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não vamos limitar Deus aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos ou à nossa maneira de fazer as coisas. Deixemos Deus operar em nossa vida de seu jeito. Lembremos que os ministros da nova aliança não confiam em seus próprios meios, não confiam em si mesmos, nem em sua carne. Eles confiam em Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual a diferença entre conhecer a Deus e conhecer seus caminhos? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador.
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.